A liderança do Campeonato Brasileiro segue em jogo entre Flamengo e Santos. Os dois times têm a mesma pontuação e a equipe carioca lidera pelo critério de desempate do saldo de gols, já que em pontos e em número de vitórias ambos estão empatados, estão em igualdade de condições. A equipe do Santos terá pela frente no domingo às 4 da tarde em seu estádio na Vila Belmiro o Atlético Paranaense, o finalista da Copa do Brasil, que provavelmente terá um time repleto de reservas, priorizando o mata-mata nacional, a final contra o Inter de Porto Alegre. Já o Flamengo jogará no dia anterior, no sábado, às 5 da tarde, enfrenta o Avaí. O jogo não acontecerá em Florianópolis, já que a equipe catarinense foi punida pela CBF por falta de documentação, de licença, não pode jogar no estádio da ressacada e levou a partida para Brasília. Isso, na prática, caracterizará uma inversão de mando de campo. O Flamengo jogará com torcida a seu favor contra uma das equipes mais fracas do Campeonato Brasileiro, o Avaí, que só venceu pela primeira vez agora na 17ª rodada, quando superou o Fluminense no Maracanã pelo placar de 1-0, um confronto entre duas equipes da zona de rebaixamento para a segunda divisão. Pois então, na última rodada, Flamengo e Santos jogarão no Maracanã. Esse jogo será no sábado, dia 14, seria às 11 da manhã e a CBF mudou para as 5 horas da tarde. Esse jogo poderá significar, ou deverá significar, a decisão do primeiro turno, digamos assim, logicamente, um título, entre aspas, virtual, de campeão da primeira metade do Campeonato Brasileiro, dependendo, claro, daquilo que acontecer neste final de semana, quando os dois times entrarão em campo como favoritos. O Santos, especialmente por jogar em casa, tem desfalques, claro, jogadores que estão servindo nas seleções dos seus países, né? O Santos tem vários jogadores internacionais, e o Atlético por conta da prioridade que deverá ser dada à final da Copa do Brasil, que também nessa altura é para lá de natural que aconteça. Mas nós temos aqui os números do SofaScore que comparam o desempenho do Santos no comando de Jorge Sampaoli desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro com a equipe do Santos e Jorge Jesus no Flamengo nesse período pós-Copa América. Vamos então aos números, comparando aí mais ou menos o comportamento das equipes sob o comando dos dois treinadores estrangeiros que lideram a tabela de classificação desse Brasileirão de 2019. No aproveitamento, o Flamengo passa dos 79%, o Santos beira os 71%. Ambos têm ótimo aproveitamento e, claro, sempre considerando que São Paulo jogou mais partidas, portanto, correu mais riscos aí de perder pontos, tropeçar e tudo mais. Isso tem que ser relativizado. A desvantagem é do técnico argentino do Santos, evidentemente, nesse tipo de confronto. Então, a ideia aqui não é comparar os números para mostrar quem é melhor. A ideia é só mostrar um pouco do desempenho de cada uma das equipes por intermédio das estatísticas. Nos gols feitos por jogo, o Flamengo beira os 3 por partida, o Santos fica abaixo dos 2. O Flamengo tem um ataque mais eficiente. Natural, o Flamengo tem jogadores do meio para frente mais qualificados tecnicamente, um investimento muito melhor. Aliás, 2 desses jogadores eram do Santos até a temporada passada. O Gabigol, até então emprestado pela Inter de Milão, a equipe santista, e o Bruno Henrique. O Gabigol saiu do Santos, o Flamengo pegou emprestado ao time italiano e o Bruno Henrique, o Flamengo comprou da equipe do Santos os seus direitos. Gols sofridos por jogo. 1 por jogo é a média do Santos, 1,12 a média do Flamengo com Jesus, ou seja, a média santista é melhor. Posse de bola. O Flamengo tem mais posse de bola, 61% contra 55% do Santos. Mas olha só, é importante observar que nenhum desses dois técnicos é adepto do ficar com a bola por muito tempo, trocando passes até aparecer um espaço para finalizar. Eles são técnicos adeptos do recuperar a bola o quanto antes, marcando forte o adversário que detém a posse do balão de couro, como diriam os antigos narradores, e tentar definir o quanto antes as jogadas e acelerar o jogo. Essa é a característica de ambos. Chutes por jogo, finalizações por partida, quase 13 do Santos, mais de 15 do Flamengo. Número expressivo para ambos, o Flamengo um pouco à frente nesse período com Jesus. Lembrando sempre, esses são os números do Flamengo com Jesus. E o Santos, o campeonato inteiro, já que o São Paulo lá está desde o começo de 2019. E a média de passes certos por jogo. Mais passes do Flamengo, 422, 373 a média do Santos. Os times com mais troca de passes no campeonato, Fluminense, Grêmio, ficam na faixa dos 500, ou seja, os dois têm uma média de passes que fica bem abaixo, especialmente o Santos, dessas equipes. O Santos acelera mais o jogo, isso fica bem claro por esses números. O Flamengo ainda troca mais passes, mas ainda assim não chega a ser um daqueles times que fica trocando passes o tempo todo, como eu falei há pouco, até finalizar. É um time que tenta recuperar a bola e definir rapidamente. Mas são números apenas para a gente ir esquentando aí esse jogo entre Flamengo e Santos na outra semana, que, como eu disse, poderá
definir o campeão virtual do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. 2 técnicos estrangeiros, 2 times que lideram o campeonato e agora vão se enfrentar na última rodada. Antes disso, o Santos jogando contra o Atlético Paranaense em seus domínios e o Flamengo visitando, entre aspas, o Avaí, já que o jogo não será em Florianópolis, mas sim na cidade de Brasília. Valeu, saudações!